ontem entraram em vigor essas tarifas de 50% sobre produtos de aço e alumínio importados pelos Estados Unidos. E para falar mais sobre os impactos dessa alta dessas taxas, eu converso agora com Marco Polo de Melo Lopes, que é presidente executivo do Aço Brasil. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, Marco. Boa tarde, Vitor. Marco, queria começar te perguntando exatamente do impacto para as principais siderúrgicas nacionais. A gente sabe que elas têm particularidades, né, e especificidades entre si, mas eu queria entender um impacto mais generalizado, o que a gente pode esperar para a indústria siderúrgica do país e, evidentemente, também para as nossas exportações. Ô, Vitor, a decisão do presidente Trump, ela vem agravar uma situação que já era por demais difícil, por conta do gigantesco excesso de capacidade instalada de aço no mundo. Estamos falando alguma coisa, Vitor, em torno de 620 milhões de toneladas de excesso, e a China tem mais de 200 milhões desse excesso, né? E esse excesso leva a escalada protecionistas, a práticas predatórias. Então, essa medida mais recente do presidente Trump só vem agravar uma situação que, por si só, já era bastante difícil, né? Vamos relembrar que, no caso do aço, antes da discussão da chamada reciprocidade tarifária, o aço, a partir de 12 de março, o aço no mundo inteiro recebeu uma taxação de 25%. O que nós verificamos ao longo desses meses que transcorreram depois da promulgação dessa elevação? Houve uma acomodação de mercado e as nossas exportações para o mercado americano, de uma certa maneira, se mantiveram com uma redução em torno de 10% a 15%. Então, muita gente tem indagado e muita gente tem feito aí previsões com as quais nós não concordamos, de perda e impacto no setor. Nós achamos que a nova medida em relação aos 50% também vai levar a uma nova acomodação, onde, ao final do dia, quem vai sair prejudicado é o importador e é o consumidor americano. Eu acho muito importante, Vitor, a gente ressaltar que o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo que vigiu durante 6 anos, até o dia 12 de março, com a promulgação dos 25%, um acordo que foi bom para o lado americano e foi bom para o lado brasileiro, estabelecendo cotas de exportação para o mercado americano. Em 2018, vamos lembrar, no próprio governo Trump, foram estabelecidas cotas de 3,5 milhões de toneladas para semi-acabados, são as placas que vêm a ser uma matéria-prima estratégica para a própria indústria siderúrgica americana, e alguma coisa em torno de 680 mil toneladas de produtos acabados. Essa necessidade americana de importação dessa matéria-prima estratégica, ela permanece, não mudou. Da noite para o dia, não deixou de existir, e por essa razão nós continuamos acreditando na possibilidade de se restabelecer esse acordo que vigiu durante esse período todo que eu mencionei. Pois é, né, Marco? Parece até um pouco insensato, né? Não parece ter uma lógica por trás dessa decisão, ainda mais com essa demanda, né, enfim, significativa dos Estados Unidos por aço. E pensando um pouquinho agora do lado dos americanos, né? Qual deve ser esse impacto, portanto, do ponto de vista de preços, para a produção, né, e para o consumo desses insumos do ponto de vista interno, nacional? Vitor, como eu mencionei anteriormente, quer dizer, a necessidade ela permanece, né? Um dado importante para os nossos telespectadores: os Estados Unidos importou ano passado 5,4 milhões de placas. Desses 5,4, 3,4 milhões foram do Brasil. O Brasil é o maior exportador de semi-acabados, placas, para o mercado americano. Essa necessidade permanece. O que vai acontecer? Vai haver importação, com uma tarifa agora de 50%. Evidentemente que esse preço vai subir e quem vai ser penalizado é o consumidor. E aí, a primeira impacto que a gente espera é a questão inflacionária, né, Vitor? Que não tem como escapar dessa, vamos dizer assim, consequência imediata pela elevação do preço, porque o produto siderúrgico ele acaba sendo aplicado, Vitor, em uma série de produtos, em série de segmentos de consumo, que, por sua vez, acabam por impactar aí o processo inflacionário na ponta. Marco, você citou esse impacto de cerca de 10% dos nossos envios de aço e alumínio para os Estados Unidos, certo? A partir da consolidação dessas tarifas. Eu queria entender, há um espaço para a gente buscar novos mercados? Há uma demanda global crescente
com essas tarifas aplicadas por Donald Trump ou não? Ou essa deve ser uma produção perdida? Deve ser algo que a gente deve ter como uma perda do ponto de vista de produção nacional? Ô, Vitor, eu comecei a nossa conversa aqui mencionando, vamos dizer assim, o fato de que o mundo siderúrgico está de cabeça para baixo, né, em função desse gigantesco excesso de capacidade instalada. Então, eu acho que é extremamente importante a gente sempre olhar, quando falamos de mercado internacional, você tem sempre duas variáveis, né? Acesso ao mercado de um lado, que é exatamente o que nós estamos conversando aqui, quer dizer, como restabelecer o nosso fluxo de comércio para o mercado americano. Vamos relembrar, o fluxo para o mercado americano, desse volume, só de semi-acabado, desses 3,4 milhões de toneladas, representa alguma coisa em torno de 2,6 bilhões de dólares. E vamos relembrar que o Brasil também importa do lado americano alguma coisa em torno de 1,4 bilhões de dólares de carvão metalúrgico. Nós somos aí o segundo maior importador de carvão. Então, essa primeira vertente de acesso a mercado é que nós estamos aqui trabalhando para restabelecer, porque o mercado americano é o nosso principal mercado. Agora, a outra variável, quando a gente olha para a questão do mercado internacional, Vitor, e essa é muito importante, está se falando pouco a respeito, é a chamada defesa comercial, né? Então, com esse excesso de mercado, excesso de capacidade gigantesca no mercado internacional, essa turbulência criada por essas mudanças intempestivas por parte do lado americano, né? A escalada do lado chinês de querer ocupar espaço. Você não compete com uma usina siderúrgica chinesa, você compete contra o Estado chinês, que tem como objetivo ocupar os mercados do mundo. Isso tudo leva a uma preocupação gigantesca. Para te dar uma ideia, Vitor, esse ano nós estamos prevendo uma importação de 5,3 milhões de toneladas. Isso representa 25% das vendas das nossas usinas no mercado interno. Mais de 90% dessas importações vêm da China. Então, eu diria que nesse momento sensível, estratégico, é fundamental que a gente olhe o acesso, aí a gente tem que reconhecer aqui publicamente o trabalho que vem sendo feito pela nossa diplomacia, pelo MRE, pelo MIDIC, na condução das negociações com a USTR, com o Departamento de Comércio, acesso ao mercado. E a defesa comercial, a gente tem que ter realmente mecanismos ágeis, céleres, para poder acompanhar essas mudanças gigantescas e rápidas que estão acontecendo nesse cenário internacional, tendo como objetivo principal a preservação daquilo que é mais importante e estratégico para todos nós, que é o nosso mercado interno. Marco, você citava exatamente essa perspectiva de um aumento da importação de insumos chineses, né? Essa inundação de produtos chineses aqui no mercado brasileiro. Eu queria entender o que a gente pode pensar tanto do ponto de vista de preço, quanto também do ponto de vista dessa capacidade ociosa que deve se consolidar a partir, sim, da confirmação e evidentemente, se a gente não chegar a um acordo com os Estados Unidos. Vitor, a indústria brasileira de aço é uma indústria extremamente competitiva, ela investe alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais por ano, né? Os projetos são sempre projetos que têm que ser mantidos ano a ano, então ela é extremamente competitiva, eu diria que ela está no estado da arte. Você não consegue competir com a indústria chinesa, porque eles não têm compromisso com resultado, não têm compromisso com preço, então eles operam com margens negativas, porque, como eu mencionei anteriormente, tem o governo por trás. Então, a grande dificuldade é que você estabelece um mecanismo e ele vai abaixo o preço. Você mencionou aí no início da matéria que foi renovado o sistema cota-tarifa, né? Um sistema importante que o governo brasileiro aprovou em junho de 2024, um sistema que eu diria que pela primeira vez está sendo implementado no Brasil, um sistema que para 9 NCMs foram determinadas a alíquota de 25%. Quer dizer, o importador, para não ter a aplicação dos 25%, tem que aplicar para ter direito a ter uma cota. Esse sistema todo, ao longo de um ano, conseguiu reduzir alguma coisa em torno de 9,8%, 10%. Né? Qual é a dificuldade? Você estabelece a tarifa, você estabelece o mecanismo, o chinês vai lá e baixa o preço. Então, é um problema gravíssimo e que a gente tem que ter, de novo, a exemplo do que outros países estão fazendo, bastante celeridade
na adoção de medidas. Quer dizer, ficar preocupado com o que a OMC vai dizer, o que vai fazer. A OMC, em português claro, ela não tem mais nenhum grau de eficiência nesse processo desde que o chamado Tribunal das Soluções de Controvérsias deixou de existir. Então, nós precisamos ter, a exemplo do mundo, mecanismos ágeis que deem uma resposta a essas práticas predatórias que vêm atingindo a nossa indústria. Entender como é que tem sido o diálogo, Marco, com as principais empresas. Isso porque, né, como eu disse anteriormente, cada uma tem uma certa especificidade. Por exemplo, a Gerdau, a gente sabe que tem uma capacidade instalada nos Estados Unidos, então tem um impacto menos significativo dessas tarifas, né, para ela, caso diferente, por exemplo, da CSN. Eu queria entender como é que tem sido esse diálogo com os principais produtores e, evidentemente, também essa interlocução junto ao governo federal, que você disse, né, tem atuado exatamente para tentar mitigar esses impactos ou até mesmo chegar em algum acordo. Vitor, você com muita propriedade tocou, existem peculiaridades, empresa a empresa. A Gerdau, por exemplo, investiu muito, significativamente, em relação à sua operação nos Estados Unidos, né? Então, no que diz respeito ao acesso ao mercado americano, a Gerdau ela não está diretamente ligada. Mas, de um outro lado, a Gerdau, só para que foi citado especificamente a Gerdau, no que diz respeito à defesa comercial, o grau de preocupação da Gerdau é gigantesco, né? Isso vale para todas as nossas empresas. Aquelas que estão mais voltadas para o mercado americano, uma ArcelorMittal, uma própria Ternium, essas estão dentro dessa vertente do que eu comentei aqui do acesso ao mercado, estão voltadas para essa vertente especificamente, mas todas, de maneira indiscriminada, estão extremamente preocupados com a outra vertente que eu mencionei, que é a defesa comercial. Então, o diálogo é interno, é intenso, né? Nós, como você bem pode imaginar, essa é a prioridade absoluta nossa dentro do setor, e eu tenho que ressaltar, por uma questão de justiça, o grande diálogo que a gente tem tendo com o MIDIC, fundamentalmente, com o ministro Alckmin, com o secretário Marcelias, com o secretário Wallace, secretária Tatiana, com o Ministério das Relações Exteriores, que vem comandando esse processo da diplomacia com os organismos americanos, tendo à frente aí o embaixador Maurício Lírio. Temos que ressaltar o papel do ministro Haddad, que tem sido aí um parceiro, junto com o MIDIC, nas discussões e na busca de soluções. Então, é um trabalho intenso por conta exatamente de todo esse cenário difícil que eu mencionei anteriormente e que cada dia se complica em função da falta de previsibilidade, Vitor. Talvez essa seja a palavra-chave. Você hoje tem uma decisão tomada. É importante a gente dizer aqui, no que diz respeito ao mercado americano, Vitor, enquanto você tinha uma decisão tomada de 25% para todos os países, você estava no chamado level play field, todo mundo no mesmo plano de competição. Agora, quando foi elevada a tarifa para 50%, houve uma exceção que foi o Reino Unido, UK, que permaneceu com 25%. Então, você olhando para essa situação, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O negativo é que, de repente, o Brasil perde competitividade porque tem um país que está com uma exceção. Tem que se destacar que o Reino Unido não faz parte do top 10, dos 10 principais países que exportam para os Estados Unidos, né? O Canadá é o primeiro, o Brasil é o segundo e o Reino Unido não faz parte. O que é o lado positivo? É que os Estados Unidos abriu uma exceção. E isso leva a nossa crença absoluta da possibilidade, novamente, do restabelecimento do nosso acordo que vigiu durante esses 6 anos, né? Os Estados Unidos é superavitário em relação à balança comercial com o Brasil, né? Nós temos um trade que interessa aos Estados Unidos, exportamos semi-acabados e acabados, importamos carvão, como eu mencionei, 1,4 bilhão de dólares, né? Eles mandam aço contido através de máquinas e equipamentos. Então, por toda essa dinâmica, por todo esse fluxo de comércio, nós entendemos que seja factível. A exemplo do que foi feito em 2018, Vitor, foi estabelecido 25%, nós sentamos para negociar e estabelecemos esse acordo. Conversei com o Marco Polo de Melo Lopes, que é presidente executivo do Aço Brasil. Eu te agradeço muito pela disponibilidade, Marco. Prazer, Vitor. Até mais.